2 anos. 2 anos haviam se passado desde que assinei os papéis do divórcio e assisti Helena sair da minha vida carregando apenas uma bolsa e o peso de suas escolhas. 2 anos desde que descobri que a mulher com quem dividi minha cama por 18 anos era uma estranha, uma mentirosa consumada que orquestrou minha destruição financeira com a precisão de um cirurgião. Eu havia seguido em frente, ou pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo todas as manhãs quando acordava sozinho no meu apartamento minimalista, com suas paredes brancas e sua vista impessoal da cidade. A vida tinha encontrado um novo ritmo. Minha empresa de engenharia civil prosperava. Sem as sangrias financeiras secretas de Helena, pude investir em novos equipamentos, contratar mais funcionários e aceitar projetos maiores. O dinheiro que ela havia roubado nunca foi recuperado. Estava perdido em compras frívolas e transferências para Sofia. Mas minha situação financeira estava sólida. Eu trabalhava muito, viajava quando podia e mantinha uma rotina de exercícios que esculpia tanto meu corpo quanto minha disciplina mental. Aos 50 anos, eu estava em melhor forma do que havia estado aos 40. As mulheres voltaram à minha vida, gradualmente. Encontros casuais, algumas relações que duraram alguns meses, nada sério. Eu estava cauteloso, talvez demasiadamente. A traição de Helena havia instalado um sistema de alarme hipersensível em minha psique. Qualquer comportamento que me lembrasse dela, uma mentira branca sobre onde esteve, uma compra cara não mencionada, e eu me afastava. Era melhor estar sozinho do que ser enganado novamente. Foi numa terça-feira chuvosa de março que tudo mudou. Eu estava no escritório, revisando plantas arquitetônicas para um novo complexo residencial, quando minha secretária, Carla, bateu na porta. Senhor Marcos, tem uma jovem aqui que gostaria de falar com o senhor. Diz que é pessoal. Ela hesitou. O nome dela é Amanda Santos. Eu não conhecia nenhuma Amanda Santos. Ela disse do que se trata? Não, senhor. Apenas disse que é muito importante e que tem a ver com a sua ex-esposa. Um frio percorreu minha espinha. Helena. Depois de 2 anos de silêncio absoluto, o que ela poderia querer? Ou pior, o que ela poderia ter feito agora? Mande ela entrar, disse eu, fechando as plantas e endireitando a gravata. A jovem que entrou no meu escritório tinha cerca de 25 anos, cabelos castanhos cacheados presos em um rabo de cavalo baixo e olhos verdes que pareciam carregar um peso desproporcional à sua idade. Ela usava jeans simples e uma blusa branca, nada extravagante, mas havia uma intensidade em sua postura que me deixou imediatamente alerta. Senhor Marcos Oliveira? Ela perguntou, a voz ligeiramente trêmula. Sim. E você é Amanda Santos. Carla disse que tem algo a me contar sobre minha ex-esposa. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa, colocou uma pequena mochila no chão e me encarou diretamente. Na verdade, senhor, é sobre a sua ex-enteada, Sofia Mendes. O nome me atingiu como um soco no estômago. 2 anos sem ouvi-lo e ainda causava uma reação visceral. O que tem a ver com Sofia? Amanda respirou fundo. Eu sou jornalista investigativa freelancer. Há 6 meses recebi uma denúncia anônima sobre um esquema de fraude matrimonial que opera aqui em Curitiba. Uma rede de mulheres que se especializam em destruir financeiramente homens ricos através de chantagem, manipulação e falsificação de documentos. Ela fez uma pausa. Sofia Mendes é uma das peças centrais dessa operação. Senti o mundo inclinar ligeiramente. Isso é impossível. Sofia era apenas uma garota mimada e manipuladora. Ela não tem a sofisticação para... Ela não é a líder. Amanda me interrompeu. Mas ela é uma executora muito eficiente. Senhor Marcos, o que aconteceu com o senhor não foi um caso isolado. Sofia e sua mãe fizeram isso antes. Pelo menos 3 vezes que consegui documentar. As palavras dela ecoaram no silêncio do meu escritório. Eu me levantei e caminhei até a janela, tentando processar o que acabara de ouvir. Sofia e Helena, profissionais? Uma operação? Você está me dizendo que meu casamento foi uma farsa desde o início? Não exatamente. Acredito que, inicialmente, Helena se apaixonou genuinamente pelo senhor. Mas Sofia, ela foi treinada desde adolescente.
A organização recruta mulheres jovens, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade financeira, e as ensina como seduzir, manipular e, eventualmente, destruir homens com recursos. Amanda abriu sua mochila e retirou uma pasta grossa. Posso mostrar-lhe? Eu me sentei novamente, o coração batendo acelerado. Continue. Ela espalhou fotografias e documentos sobre minha mesa. Eram fotos de vigilância, extratos bancários, cópias de contratos. Este é Carlos Eduardo Moura, empresário do setor imobiliário. Conheceu Helena Mendes em 2010, quando ela trabalhava como secretária em uma firma de advocacia. Eles se casaram em 2012. Sofia, então com 17 anos, morava com eles. Ela apontou para uma série de extratos bancários. O mesmo padrão: gastos secretos, segunda hipoteca forjada, transferências para Sofia. Carlos descobriu a fraude depois de 3 anos de casamento. Mas ele não teve a mesma sorte que o senhor. O que quer dizer com isso? Sofia engravidou. Mas dessa vez ela não acusou o padrasto. Ela disse que havia sido estuprada por um desconhecido em uma festa. Carlos, sentindo-se responsável pela segurança dela, pagou todas as despesas médicas, mudou-se com a família para uma cidade menor para protegê-la e nunca investigou as finanças a fundo. Eles o sugaram por quase R$400 mil antes de desaparecer em uma noite, levando apenas as roupas do corpo e deixando-o com dívidas massivas. Eu olhava para as fotos, incrédulo. Havia uma de Sofia, mais jovem, saindo de um hospital com um bebê nos braços. Ao lado dela, uma Helena que eu nunca havia visto. Seus cabelos eram mais escuros. Ela usava óculos. Sua postura era diferente, como se fossem pessoas completamente diferentes. E o bebê? Nunca existiu. Ela fingiu um aborto espontâneo algumas semanas depois que eles fugiram. O bebê das fotos era emprestado, filho de uma amiga que também faz parte da operação. Amanda puxou outra série de documentos. Em 2007, foi a vez de Roberto Silva, dono de uma cadeia de restaurantes. Helena se fez passar por uma professora de arte recém-divorciada. Sofia tinha 14 anos. Desta vez, a abordagem foi diferente. Helena convenceu Roberto a adotar Sofia para dar-lhe estabilidade. Ele chegou a começar o processo legal. Durante esse período, elas drenaram suas contas, forjaram sua assinatura em empréstimos, e quando ele descobriu, Sofia o acusou de abuso sexual. Minha boca estava seca. E ele? Ele se suicidou antes que pudesse limpar seu nome. A acusação foi retirada depois da morte dele, discretamente. Helena herdou uma pequena quantia do seguro de vida e desapareceu com Sofia. O peso da revelação era esmagador. Eu não havia sido vítima de uma garota mimada e sua mãe cúmplice. Eu havia sido alvo de predadoras profissionais, mulheres que transformaram a destruição de vidas humanas em um negócio lucrativo. E Roberto Silva, um homem, havia morrido por causa delas. Por que você está me contando isso? Perguntei, minha voz rouca. Amanda hesitou pela primeira vez desde que entrara no escritório. Porque Sofia voltou ao jogo, e desta vez o alvo é muito maior. Ela colocou uma foto sobre a mesa. Era Sofia, mas irreconhecível. Seu cabelo estava louro, platinado. Ela usava roupas elegantes e joias caras. Estava ao lado de um homem mais velho, de cabelos grisalhos e terno impecável. Este é Dr. Fernando Castilhos. Ele tem 62 anos, é viúvo e vale cerca de R$15 milhões. Ele é dono de uma rede de clínicas médicas e algumas propriedades comerciais. Sofia o conquistou há 4 meses. Eles estão vivendo juntos na cobertura dele. Olhei para a foto mais atentamente. Sofia parecia diferente, mais madura, mais sofisticada. E havia algo em seus olhos, uma frieza que eu nunca havia notado antes. Como você sabe de tudo isso? Por quê? Disse Amanda, tirando uma última fotografia da pasta. Helena veio me procurar. A foto mostrava Amanda e Helena sentadas em um café. Helena parecia ter envelhecido 10 anos em 2. Estava magra, os cabelos grisalhos, e havia uma tristeza profunda em seu rosto que não existia quando a conheci. Ela me procurou há 3 meses, depois que um dos meus artigos sobre fraudes matrimoniais foi publicado em um jornal local. Ela disse que queria se entregar, que não aguentava mais viver com o peso das coisas que havia feito, e que estava com medo de Sofia. Medo? Por quê? Porque Sofia não está mais seguindo o roteiro.
Na organização existe uma hierarquia, regras. Você ataca, extrai o máximo que pode e depois desaparece. Limpo, sem rastros, sem mortes desnecessárias. Mas Sofia desenvolveu apetites mais sombrios. Ela quer mais do que dinheiro agora. Ela quer poder, controle total. Amanda se inclinou para a frente. Senhor Marcos, Helena acredita que Sofia está planejando matar Dr. Castilhos, fazer parecer um acidente ou suicídio e herdar tudo como sua companheira devastada. E o pior, ela suspeita que Sofia pode já ter feito isso antes. Roberto Silva, eu murmurei. Exato. Helena sempre acreditou que Roberto havia se suicidado por culpa, por remorso. Mas agora ela suspeita que Sofia pode ter ajudado. A sala estava silenciosa, exceto pelo som da chuva batendo na janela. Eu olhava para as fotografias espalhadas na mesa, tentando processar a magnitude do que estava descobrindo. Helena, a mulher que eu havia amado, não era apenas uma vigarista. Ela era cúmplice de algo muito mais sombrio. E Sofia? Sofia era um monstro. O que Helena quer de mim? Perguntei finalmente. Ela quer sua ajuda para parar Sofia. Ela sabe que você é a única pessoa que pode entender completamente o que Sofia é capaz de fazer. E ela sabe que você tem recursos e inteligência para expô-la antes que seja tarde demais para Dr. Castilhos. Eu me recostei na cadeira, o peso das escolhas à minha frente pressionando meus ombros. Parte de mim queria mandar Amanda embora, fingir que nunca ouvira aquela história e continuar minha vida pacífica e solitária. Helena havia me traído, me usado, quase me destruído. Por que eu deveria ajudá-la agora? Mas havia outra parte, a parte que ainda se lembrava do Roberto Silva, um homem que morreu achando que era um monstro, quando na verdade era apenas mais uma vítima. E havia Dr. Castilhos, um estranho que não sabia que estava vivendo seus últimos meses, ou semanas. Onde Helena está agora? Perguntei. Em um lugar seguro. Ela está apavorada, Sr. Marcos. Sofia descobriu que ela estava falando comigo. Há 2 semanas, alguém tentou atropelá-la quando saía do trabalho. Ela mal conseguiu pular para a calçada. E você acredita que foi Sofia? Eu sei que foi. Tenho as imagens das câmeras de segurança da rua. O carro era roubado, claro, mas consegui uma imagem parcial da placa. Foi encontrado queimado 2 horas depois em um terreno baldio. Amanda juntou os papéis e as fotos, colocando-os de volta na pasta. Senhor Marcos, eu não posso forçá-lo a se envolver nisso. Helena me disse para deixar claro que ela entende se o senhor a odiar demais para ajudá-la. Ela disse que mereceria isso, mas ela também me pediu para dizer uma coisa. O quê? Que ela nunca esqueceu do homem que a salvou quando Sofia era pequena. Que por 18 anos o senhor foi a única coisa real em uma vida de mentiras. E que, se ela pudesse voltar no tempo e escolher ser a mulher que o senhor merecia, ela faria isso sem hesitar. As palavras de Helena, transmitidas através de Amanda, me atingiram no peito como uma lâmina. Por 2 anos, eu havia me convencido de que tudo havia sido uma farsa, que nem um momento sequer do meu casamento havia sido genuíno. Mas agora, havia uma possibilidade de que parte dele, talvez a maior parte, havia sido real. Que Helena havia se perdido no caminho, corrompida por Sofia e pela organização, mas que a mulher por quem me apaixonei havia existido. Se eu concordar em ajudar, disse eu, preciso de garantias. Primeiro, Helena me conta tudo. Todos os detalhes da operação, todos os nomes, todos os crimes. Segundo, depois que pararmos Sofia, ela se entrega às autoridades. Nada de desaparecer novamente. Ela já concordou com isso, disse Amanda. Na verdade, ela insistiu. Disse que está cansada de correr, cansada de mentir. Ela quer pagar por tudo que fez. Eu me levantei e caminhei novamente até a janela. A chuva havia parado e o sol da tarde começava a aparecer entre as nuvens. Por 2 anos, eu havia vivido com a satisfação da justiça feita, com a sensação de que havia superado uma traição e saído mais forte. Mas agora, olhando para a cidade lá embaixo, eu entendia que a história estava longe de terminar. Sofia estava lá fora, predando outro homem inocente. E Helena, a mulher que eu havia amado e odiado em medidas iguais,
Estava pedindo minha ajuda para enfrentar o monstro que havia ajudado a criar. Virei-me para Amanda. Quando posso falar com Helena? Um sorriso de alívio cruzou o rosto da jovem jornalista. Hoje à noite, se o senhor quiser, mas tem que ser em local seguro. Sofia tem contatos em toda a cidade. Pessoas que trabalham para a organização em empregos legítimos, recepcionistas, seguranças, até policiais. Que tal a minha casa? Meu apartamento? Perfeito. Sofia não sabe onde o senhor mora agora, e posso garantir que não seremos seguidas. Combinamos os detalhes. Amanda sairia do meu escritório primeiro, daria algumas voltas pela cidade para ter certeza de que não estava sendo seguida, e me encontraria no meu apartamento às 9 da noite com Helena. Eu passei o resto do dia tentando trabalhar, mas minha mente estava em outro lugar, processando tudo que havia descoberto, preparando-me para ver a mulher que havia sido minha esposa depois de 2 anos de separação e raiva. Às 9 horas em ponto, minha campainha tocou. Abri a porta e lá estava Amanda, e ao lado dela uma mulher que eu mal reconheci como Helena. Ela estava mais magra, muito mais magra, e seus cabelos, que sempre foram seu orgulho, estavam cortados curtos e tingidos de um castanho sem vida. Ela usava roupas simples, jeans desbotado e uma jaqueta de couro surrada, mas foram seus olhos que me chocaram. Sempre tão cheios de vida e travessura, agora pareciam os de um animal ferido. Olá, Marcos, ela disse, a voz apenas um sussurro. Helena. Ficamos nos encarando por um longo momento. 2 anos de raiva, mágoa e palavras não ditas pairavam entre nós. Finalmente, dei um passo para trás e as convidei a entrar. Helena olhou ao redor do meu apartamento, notando a decoração minimalista, a ausência de fotografias ou objetos pessoais. Você realmente seguiu em frente, ela disse, e havia uma tristeza genuína em sua voz. Tentei, respondi. Sente-se. Acho que temos muito o que conversar. Passamos as 3 horas seguintes na minha sala de estar, com Helena contando-me uma história que fez minha experiência parecer um conto de fadas em comparação. A organização era chamada informalmente de As Viúvas e existia há mais de 20 anos. Era liderada por uma mulher conhecida apenas como Tia Rosa, que nunca conheci, mas que controlava uma rede de mais de 15 mulheres espalhadas por 3 estados. Helena havia sido recrutada ainda jovem, aos 21 anos, quando era uma mãe solteira desesperada tentando sustentar uma filha pequena. Ela não era naturalmente desonesta, insistia, mas a pobreza e o desespero a levaram a aceitar trabalhos pequenos no início, seduzir homens casados para que pudessem ser fotografados e chantageados por suas esposas ciumentas. De lá foi um deslize gradual para crimes mais sérios. Sofia foi criada dentro da organização. Desde pequena ela foi ensinada a ler pessoas, a identificar vulnerabilidades, a ser aquilo que os outros queriam que ela fosse. Ela era talentosa demais, disse Helena, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Aos 12 anos ela conseguia manipular adultos com uma facilidade que me assustava. E quando se tornou adolescente, ela começou a questionar por que precisávamos seguir as regras da tia Rosa. Foi então que Helena me contou a verdade sobre nossa vida juntos. Inicialmente, eu havia sido apenas um alvo como os outros. Um homem solteiro, bem-sucedido, sem família próxima, perfeito para uma operação de longo prazo. Mas algo havia acontecido que ela não esperava. Eu me apaixonei por você de verdade, Marcos. Não era parte do plano. E por anos, tentei manter nossa vida separada do que Sofia e eu fazíamos. Você nunca foi supposed to descobrir. Nós íamos roubar o suficiente para desaparecer, e você continuaria sua vida achando que tinha tido um casamento feliz que simplesmente não deu certo. Mas Sofia tinha outros planos, eu disse. Ela ficou impaciente. E também cruel. Ela queria que você soubesse. Queria vê-lo sofrer. Às vezes eu acho que ela ficou com ciúmes do nosso casamento, do amor que tínhamos. Ela queria destruir isso. Helena me contou então sobre a tentativa de atropelamento, sobre como Sofia havia mudado nos últimos meses, tornando-se fria e calculista de uma forma que assustava até mesmo outros membros da organização. Ela está planejando algo grande com Dr. Castilhos, disse Helena. Algo que vai além de apenas roubar dinheiro. Marcos, eu acho que ela quer quebrar as regras da organização de uma vez por todas.
E se ela fizer isso, se ela matar esse homem, não haverá mais volta. Ela se tornará algo que nem mesmo a tia Rosa poderá controlar. Quando Helena terminou sua história, o apartamento estava silencioso, exceto pelo tic-tac do relógio na parede da cozinha. Eram quase meia-noite. Amanda havia ficado quieta durante a maior parte da conversa, ocasionalmente fazendo anotações, mas principalmente apenas observando. "O que você precisa de mim?" perguntei finalmente. "Acesso", disse Helena. "Sofia confia em sua própria inteligência. Ela acha que ninguém pode superá-la. Mas você a venceu antes. Você encontrou a evidência que ela nunca imaginou que existia. Preciso que você me ajude a encontrar evidências contra ela novamente. Algo que possamos levar à polícia antes que seja tarde demais para Dr. Castilhos." Era uma proposta arriscada. Sofia havia demonstrado que estava disposta a matar para proteger seus planos. Se ela descobrisse que estávamos investigando-a... Mas então pensei em Roberto Silva. Um homem que morreu pensando que era um monstro. E em Dr. Castilhos, que provavelmente estava planejando um futuro com uma mulher que estava planejando seu funeral. "Está bem", disse eu. "Vou ajudá-las. Mas fazemos isso do meu jeito. Nada de confrontos diretos, nada de heroísmo. Reunimos evidências, entregamos à polícia e deixamos que a justiça siga seu curso." Helena sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no meu apartamento. Era um sorriso triste, cheio de gratidão e arrependimento, mas era genuíno. "Obrigada, Marcos. Você não imagina o quanto isso significa para mim." Passamos a hora seguinte planejando nossos próximos passos. Amanda usaria seus contatos jornalísticos para investigar Dr. Castilhos e sua situação financeira atual. Helena tentaria reestabelecer contato com alguns membros da organização para descobrir mais detalhes sobre os planos de Sofia. E eu voltaria ao que fazia melhor. Seria o engenheiro, o planejador, o homem que construía casos sólidos com evidências inabaláveis. Quando elas saíram, pouco depois da 1 da manhã, eu fiquei sozinho no meu apartamento, olhando para a vista noturna da cidade. 2 horas antes, minha maior preocupação era escolher entre 2 projetos arquitetônicos. Agora, eu estava novamente no centro de uma teia de engano e perigo que envolvia a mulher que eu havia amado e odiado, e a garota que eu havia criado como filha e que se revelara um monstro. Mas desta vez, eu não estava sendo caçado. Desta vez, eu era o caçador. E Sofia, por toda sua inteligência e crueldade, havia cometido um erro fatal. Ela havia subestimado Marcos Oliveira uma segunda vez. O que você faria no lugar de Marcos? Você acha que ele deveria confiar em Helena novamente? Ou isso é uma armadilha ainda mais elaborada? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre essa reviravolta. Se você está ansioso para descobrir o que vai acontecer com Sofia e Dr. Castilhos, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Assim você não perde o próximo capítulo dessa história cheia de reviravoltas. Sua inscrição ajuda muito a continuarmos trazendo narrativas como esta para você. Deixe também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para esta continuação, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve. M.